Oi, tudo bom? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre esfagno. Esfagno mata a orquídea, esfagno é ruim para a orquídea. Quando a gente começa a cultivar a orquídea, a gente ouve muito que esfagno não presta. Não dá para cultivar a orquídea com esfagno. Esfagno mata a orquídea, esfagno mata a phalaenopsis. Quando você compra aquela plantinha no mercado, na lojinha, vem com esfagno, tem que trocar urgentemente porque esfagno mata. Gente, será que isso é verdade? Qual é o mistério, qual é o segredo por trás do esfagno? Como é que funciona? Gente, esfagno é uma coisinha complicada. Pode ser muito bom, pode ser muito ruim. E é esse o assunto de hoje que a gente vai conversar aqui no canal. Bom, aproveita para se inscrever, para ir lá no Instagram, aqui ó, arco-íris de orquídeas, @arco-íris de orquídeas. Tô aguardando você lá no Instagram. Várias fotos ao dia, vários stories ao dia. Atualizações que a gente não tem aqui no canal, tem lá no Instagram. Então, tô esperando você lá, ó. Arco-íris de orquídeas, @arco-íris de orquídeas. Vamos falar sobre esfagno. Vamos conversar sobre esfagno, debater. Esfagno realmente é ruim para a orquídea? Esfagno realmente mata a orquídea? Vamos falar sobre isso. Aproveita e já se inscreve no canal, o botão de se inscrever tá aqui embaixo. Clica no botão de se inscrever. Se você já é inscrito ou tá se inscrevendo agora, ativa o sininho para receber as notificações. Toda vez que eu mandar o vídeo, toda vez que eu fizer uma live, tá no seu celular, tá no seu e-mail, a gente fica juntinho um pouquinho, bom? Vamos falar de esfagno. Esfagno é ruim, esfagno mata. Esfagno é um terror, gente. Que medo, roda. Então, pessoal, esfagno é ruim para a orquídea? Será que esfagno mata? Esfagno é ruim? Esfagno é o terror? É, a gente pode dizer que é ruim, mas também não é, né? Na verdade, tudo vai depender de como você vai usar o esfagno, para que você vai usar o esfagno e no que você vai usar o esfagno. Antes da gente debater sobre esse assunto, vamos voltar lá para o começo do cultivo, né? O começo de tudo, né? Quando a gente começa a aprender sobre orquídea, a primeira coisa que a gente aprende é que as orquídeas são epífitas. O que significa isso? Orquídea epífita, meu Deus do céu, que loucura. Epífita é uma palavra que significa que é aérea, né? A orquídea é uma planta epífita, a orquídea é uma planta aérea. Não que ela fique flutuando, voando, que não um balão de gás por aí. Ela não é um dirigível, ela não é um enfeite de São João. Mas ela vive grudada nas árvores, ela vive grudada em arbustos, ela vive grudada em plantas, ela vive grudada em pedras. Mas sempre com as raízes expostas, com as raízes, sempre não, né? Mas a maioria das vezes com as raízes expostas, com as raízes aéreas. Não tem um substrato ali, não tem uma terra, ela não tá normalmente como uma salsinha, como um coentro, como uma cebolinha, como um antúrio, como um lírio da paz na terra. A raiz está grudada nessa árvore, a raiz está grudada nessa planta, a raiz está grudada nessa pedra, mas a raiz está exposta, a raiz está aérea. Então, essa é a questão da planta. Se a gente se lembra de que a orquídea é uma planta epífita, a maioria das orquídeas são plantas epífitas, são plantas aéreas que as raízes ficam expostas, a gente consegue fazer um link do porquê que o esfagno é ruim para elas. O esfagno, ele compacta. Se você botar muito, se você apertar muito, ele é muito fofo. Então você coloca esfagno, ele vai apertando, ele vai compactando, ele vira uma massa, né? Essa massa de esfagno, essa bola compactada de esfagno, ela não tem ar, ela não respira, né? Não passa ar, não fica aerado, não fica fresco, não fica ventilado nesse esfagno.
A orquídea sendo epífita, sendo aérea, se você tem um monte de esfagno socado que não tem ar, são coisas que não se juntam, né? Que não funcionam. Aí você junta isso, o esfagno socado, a quantidade de esfagno toda amontoada, sem respirar, você joga uma água nisso, o esfagno super absorvente, o esfagno que retém muita água. Você joga uma água nesse bolo de esfagno, além de você não ter aeração, você não ter ventilação para as raízes, você ainda tem a umidade que não seca, a água que não seca, aquela água ensopada, aquele monte de água que também não funciona para a orquídea aérea. Por quê? A orquídea aérea não é aquática, ela não está imersa na água, ela não está dentro da água, ela não está molhada o tempo inteiro. Então, se ela está sem respirar, sem ventilar e molhada o tempo inteiro, é duplamente ruim para ela. Então, se você não se lembra disso, sim, o esfagno faz muito ruim para as plantas. Então, tudo depende como você vai usar esse esfagno. Você vai usar o esfagno para plantar plantas epífitas, plantas aéreas, no caso, por exemplo, catileias. Você pode usar o esfagno para plantar a catileia, mas você tem que lembrar que tem que ser arejado, tem que ser aerado, tem que ser aerado, tem que circular ar dentro desse substrato, dentro desse vaso, dentro desse cachepô, aonde você usar. Entendeu? Entre uma rega e outra, esse esfagno tem que ter a habilidade de secar 90%, ou se não secar por inteiro, por completo. E isso é a função do arejamento, é você imitar o natural da planta. A planta está grudada numa árvore. Você planta ela num vaso, você tem que ter esse arejamento para a raiz sentir que ela está num lugar que ela conhece. A gente usa o esfagno dentro de um vaso para aumentar a umidade, para essa planta ter um pouco mais de umidade por um período maior de tempo, para ela não desidratar, ou então para a gente não ter que ficar regando a planta toda hora, pode ser uma dessa maneira. Mas é basicamente isso. Essa é a função do esfagno dentro de um vaso, né, de uma catileia, por exemplo. É aumentar a umidade, que essa planta fique com mais umidade mais tempo, que a gente precisa regar menos esse vaso, então aliviar o nosso trabalho. Mas, por exemplo, Phalaenopsis. Phalaenopsis, quando a gente come uma Phalaenopsis, ela vem socada no esfagno do produtor, né? Por que eles fazem isso? Primeiro, é barato, né? Para eles compram muita coisa, eles produzem esfagno, tem plantação de esfagno, então eles socam as plantas no esfagno e para eles tá bom. Mas aí o que a gente pensa? Lá no produtor, a rega é controlada, eles regam a planta de 15 em 15 dias, não pega chuva. A estufa tem um controle de temperatura durante o dia e durante a noite, então a planta não pega um calorão com aquele bolo de esfagno, a planta não pega uma geada com aquele bolo de esfagno. A adubação deles, eles adubam as plantas a cada 3 meses, a cada 2 meses, a cada 1 mês, então aquele esfagno não fica ácido de adubo, aquele esfagno não fica salgado, não envelhece rápido. Então tudo num produtor é feito, é desenvolvido para aquele esfagno durar e funcionar. Quando ele chega na nossa casa, pega um calorão com aquele bolo de esfagno, a planta apodrece, você não sabe por quê. Pega 3 dias de chuva seguido com aquele bolo de esfagno, a planta apodrece, a gente não sabe por quê. Aí a planta fica, vai no calor, vai, não pega um vento, sei que lá, com aquele bolo de esfagno que não seca. Aí a planta fica toda pega fungo, a gente não sabe por quê, entendeu? Se você, por exemplo, no meu caso, eu moro no Rio de Janeiro, se eu plantar a Phalaenopsis só na brita, a minha Phalaenopsis não vai pra frente, ela demora pra enraizar, ela desidrata e ela morre seca. Eu preciso do esfagno na minha mistura de substrato para ela ter a umidade por mais tempo. Mas eu não uso só o esfagno, porque eu moro num lugar extremamente quente. Agora você imagina uma Phalaenopsis num lugar que faz 45 graus no verão, com um bolo de esfagno molhado. Vou matar as plantas. Então, eu pego o esfagno, desfio esse esfagno, misturo na brita, que é um substrato muito aerado, com um pouquinho de casca de pinos, que é um substrato menos aerado, um substrato mais natural. E nessa mistura de esfagno
brita e casca de pinos, eu tenho um substrato ideal, aerado, que retém umidade, mas que ventila e drena fácil para a minha Phalaenopsis se dar bem no meu cultivo. Por exemplo, eu tenho uma Catileia que gosta de mais umidade. Então eu planto elas na brita. Aqui eu planto elas na brita. Por quê? Meu orquidário é no aberto. Eu não tenho telhado, eu não tenho telha, eu não tenho plástico. Então na época de chuva, no verão, essa planta tá recebendo água praticamente todo dia, porque chove praticamente todo dia no verão. Chuvas de verão no final do dia. Então plantas de mais umidade, eu boto um pouquinho de esfagno só perto das raízes, ou então só no fundo do vaso, porque só essa camadinha no fundo do vaso já faz uma piscina ali que mantém o vaso um pouco mais úmido para essa planta. Perto das raízes, numa planta num cachepô, um cachepô é bem aerado, eu preciso deixar um pouco mais de umidade nessa planta. Então eu boto só em volta das raízes, porque por mais que chova, a maioria do vaso, a maioria do cachepô tá vazado, tá respirando, mas tem aquele pouquinho de esfagno em cima, perto das raízes, para dar um pouco mais de umidade para ela por um pouco mais de tempo. Vasos de barro. Eu adoro plantar a planta em vaso de cerâmica, vaso de barro. Mas eu planto na brita. Vaso de barro seca muito rápido, transpira muito rápido, a brita também, então pode ficar bem seco, né? Eu faço uma camada de esfagno em cima do vaso para ficar um pouco mais úmido por um pouco mais de tempo. Mas é leve, é suave, tá bom? Você quer usar esfagno nas suas plantas? Use esfagno nas suas plantas, vai ser muito legal. Eu tenho sapatinho plantado no esfagno com Carolina Soil, uma terrinha Carolina Soil. Tá lindo, tá maravilhoso. Eu tenho um Phragmipedium cardinale, que ele tá plantado na brita com esfagno, muito esfagno e muita brita. Eu tenho o melhor dos dois mundos. Eu tenho a aeração, eu tenho a brutalidade da brita, a respiração da brita, com o esfagno que vai manter aquela planta úmida. Eu estou imitando praticamente o ambiente dela. É uma planta rupícola, uma planta que vive na pedra, mas tem uma camada de musgo, uma camada de matéria orgânica ali em cima dessa pedra para ela. Então eu tenho brita com pedra, brita com esfagno ao mesmo tempo para o Phragmipedium cardinale. Para o sapatinho Mundier Green, que já é uma planta que mais com hábito terrestre ou semi-terrestre, eu tenho a terrinha muito aerada, bem fofa, que não compacta, que não respira, né? A minha terrinha respira. Uma terra normal, se ela ficou muito compacta, não vai respirar. Então eu tenho uma terrinha leve que respira com a umidade extra do esfagno. Então, dá para usar de várias maneiras. Por exemplo, eu faço replante de sofronites, ó. Quando eu planto a minha sofronites, eu boto esfagno nela, ó. O musgo já cobriu toda o esfagno que eu botei para ela, mas tem um esfagno aqui. Então a gente consegue adaptar o uso de todas as maneiras. Deixa eu só botar isso aqui de certo. Pronto. A gente consegue usar o esfagno certo, do jeito certo, tá bom? O importante é a gente pensar sobre aquilo que a gente já conversou em outros vídeos sobre o ambiente que você tem. Tudo vai depender do ambiente que você tem e do clima que você tem, tá bom? Com esses conceitos que a gente já falou antes, o vídeo está aparecendo aqui no card para vocês, dá para usar o esfagno tranquilamente. Dá para plantar a planta só no esfagno? Dá, mas vai depender também do seu clima, vai depender do seu ambiente. Dá para misturar o esfagno com outros substratos para fazer ele acontecer? Dá. Tudo vai depender do seu clima e do seu ambiente. Esfagno mata a planta, esfagno é ruim? É. Mas vai ser se você usar ele da maneira errada. Esfagno é bom, esfagno faz a planta crescer, esfagno faz a planta ter mais umidade. Esfagno ajuda a planta? Ajuda. Vai depender de como você usar ele. Então, como tudo no cultivo de orquídeas, é da sua sensibilidade, da sua capacidade de observar, de estudar e de aprender observando a planta, né? Tem um ambiente mais frio, um ambiente mais fresco, usar esfagno pode não ser necessário. Tem um ambiente mais calor, mais seco, o esfagno pode ser o seu melhor amigo para manter as suas plantas, mas também pode ser o seu maior inimigo, porque muito esfagno, muita umidade,
Muito abafamento no frio mata a planta. Muita umidade, muito abafamento no calor mata a planta. Então assim, lembre-se de observar o ambiente que vocês têm. De saber o clima que vocês têm. Conhecer as plantas que você tem. Eu já falei isso pra vocês várias vezes, vários vídeos. Conhecendo isso tudo, vocês conseguem usar o esfagno da melhor maneira possível, sem matar a plantinha de vocês, sem destruir a Phalaenopsis de vocês, sem apodrecer a Catleya de vocês. Dá até pra botar na cestinha da Wanda pra dar um extra na época do verão. É show de bola, gente. Estudem, pesquisem, observem a planta de vocês, observem o ambiente de vocês, conheçam o ambiente de vocês, que vocês vão conseguir usar esfagno da melhor maneira possível no cultivo. Olha, vocês vão amar, porque eu amo esfagno, acho esfagno tudo necessário. Tá bom, pessoal? Obrigado por assistir, espero que o vídeo de hoje tenha sido útil para vocês, um bate-papo gostoso sobre esfagno. E é isso, obrigado por assistir, um beijo e até mais, tchau!